Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vê essa live de forma gravada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Nasser e hoje temos aqui uma honra muito grande de poder apresentar para vocês algo que eu fiz com muito carinho nesse tempo de Natal aqui. Eu bolei isso aqui que quero compartilhar com vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar essa live de hoje. E essa live de hoje é uma live que muda alguns paradigmas, que confesso que até lá atrás eu falava muito sobre isso assim de uma forma muito mais fechada, né? Uma forma mais a gente conviveu, eu vou dizer, muito perto de Dr. Thomas Seyfried, que é um que não é médico, né? As pessoas ficam olhando ele às vezes muito em vídeo falando que ele é médico, na verdade ele é biólogo. E a teoria dele é uma teoria muito forte, uma teoria que quebra a teoria, quebra assim no sentido de trouxe uma luz a mais naquela naquele troço, naquele conceito fechado de dogma central, quer dizer, o câncer como uma doença genética. Já não se olha mais dessa forma, não é? Então ele vem, quebra, comprovando através de experimentos que a célula tumoral é diferente da célula normal por conta principalmente desse aspecto que a célula tumoral, se você pegar uma célula tumoral, um núcleo tumoral e colocar numa célula normal, não acontece nada. Se você colocar um núcleo normal numa célula tumoral, não é? A célula continua sendo célula tumoral, ou seja, a doença, o controle está no citoplasma e não no núcleo. Então a relação nuclear é uma relação secundária às alterações que existem dentro da, da complexa máquina que é o citoplasma. Mas ali dentro temos um órgão que é de uma relevância muito grande. Daí, uma grande contribuição de Dr. Seyfried, que é falar sobre a mitocôndria como uma mitocôndria disfuncional, uma mitocôndria que fermenta, uma mitocôndria que produz pouca energia. Mas esse conceito não pode ser fechado, dizendo que é exatamente isso. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Entendeu? Como que a célula tumoral é versátil. Como a célula tumoral escapa dos protocolos normais, naturais. Não é? Por que, que ele faz? Por que, que ainda temos limitações? Então, porque Thomas Seyfried está incompleto sobre Warburg Effect, não é? Então, hoje a gente vai falar, além do dogma metabólico, uma análise crítica do paradigma de Thomas Seyfried à luz da biofísica, da epigenética, por que não, da evolução energética da vida. Eu venho aqui comigo, porque vocês vão aprender muita coisa hoje. O efeito Warburg é uma observação válida, ok? Válida é. Causalidade questionável, ok? Vou explicar para vocês por quê. Embora a observação de Otto Warburg sobre o autoconsumo. Ah, detalhe para vocês que estão me assistindo aqui, você que está entrando pela primeira vez, você que quer aprofundar dentro dessa excelente esse excelente campo, né, de desenvolvimento. Essa live vai ficar gravada apenas para os assinantes do Instagram. Então, se você não é assinante ainda, está aberto aqui subscription. Só vocês se inscreverem para fazer parte dessa história. Se você é o e claro, mais surpresas virão por aí, porque a parte textual já está publicada no Substack. Você que é assinante do Substack já está no teu e-mail. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou diferente não. Eu sempre posto as minhas lives quando eu faço elas com slides no Substack. Então, você, assinante do Substack, vai ter acesso a tudo isso daí em primeira mão, inclusive o vídeo com os slides. Embora a observação de Otto Warburg, você não sabe. Ah, entra na bio que está o link do Substack, você pode ser assinante hoje. Embora a observação de Otto Warburg sobre o alto consumo de glicose no câncer, que chamava de efeito Warburg,
né, que a célula cancerosa adora a glicose, permaneça uma marca reconhecida da doença, sua hipótese causal específica de que o câncer é causado principalmente por mitocôndrias danificadas e uma consequente mudança para a fermentação está sendo amplamente discutido e uma parte grande refutado dessa história. Por quê? Porque mitocôndrias funcionais, ao contrário da crença de Warburg de que a respiração em todas as células cancerígenas é danificada, muitas células cancerígenas mantêm mitocôndrias funcionais e continuam a usar a fosforilação oxidativa, OXFOS, para uma parte significativa de sua produção de ATP. Uau! Isso muda paradigma. Primazia epigenética, a causa antes da mutação. A oncologia moderna vê o câncer principalmente como uma doença genética. A gente já falou isso. A medicina descentralizada moderna, sabe que os genes são sempre ali alterados epigeneticamente antes de culparmos as mutações nucleares. Porque a taxa de mutação do DNA mitocondrial é 1000 vezes maior do que a do DNA nuclear. Você sabia disso? Vou repetir. A taxa de mutação do DNA mitocondrial é 1000 vezes maior do que o DNA nuclear. A luz solar cria campos elétricos. Agora a gente vai falar dentro de um novo paradigma. A luz solar, ela cria campos elétricos em nossa atmosfera todos os dias. E essa luz solar cria uma força de Coulomb. As mudanças metabólicas observadas na mudança de Warburg agora são entendidas como resultado da mudança na carga de Coulomb em oncogenes e supressores tumorais, em vez da causa epigenética inicial do câncer. Então, onde quer que haja acúmulo de carga elétrica, o campo ao redor começa a se espalhar e quanto mais carga houver, mais forte essa propagação se torna. Aqui a gente começa a entender, visualizar o efeito do azul de metileno, doador de elétrons. Você começa a ver o efeito da melatonina, da melanina. Você começa a ver os efeitos do NADH, do NAD+, você começa a ver os efeitos do DCA. Você vai ver a vitamina C em dose alta. Então, de repente, você está vendo várias coisas aqui que começam a fazer sentido. Vitamina D. A lei de Gauss e a biologia da carga. Campo elétrico é quanto empurrão uma carga sente no espaço. Divergência, quanto o campo está sendo pulverizado para fora a partir de um ponto. Densidade de carga, quanto de carga é comprimida em um volume. Permissividade, a tolerância do espaço para o campo elétrico. Então essa é uma fórmula famosa que é a lei de Gauss, não é? Onde a divergência versus o campo elétrico é igual a permissividade sobre a densidade de carga. Então, em outras palavras, quanto mais carga você coloca dentro da melanina, mais energia desesperada tenta sair. A melanina é como as células confinam a carga e a melatonina é como as células distribuem essa carga nas mitocôndrias. De novo. Melanina é como as células confinam a carga. Melatonina é como as células distribuem essa carga nas mitocôndrias. Deu para pegar? Então vamos lá. Evolução da produção da melatonina. Ao longo das escalas evolutivas, no início da Great Oxidation Event, que é o GOA, as células moveram a produção de melatonina do intestino, do cérebro, da glândula pineal ao longo da história para se concentrar dentro das mitocôndrias, à medida que a complexidade crescia a partir do evento cambriano. Então, essa migração evolutiva não foi acidental. Reflete a crescente necessidade de gerenciar campos elétricos e cargas em sistemas biológicos cada vez mais complexos, como é o ser humano. Então, vamos olhar agora o metabolismo do câncer, adaptabilidade além do Warburg. Primeiro, flexibilidade metabólica. Quando a via de Warburg, a glicólise, é inibida, muitas células tumorais conseguem reprogramar seu metabolismo para depender exclusivamente de OXFOS, ou seja, de fosforilação oxidativa, para sobrevivência e crescimento.
Então, fontes alternativas de energia surgem. Células cancerígenas podem obter energia substancial e blocos de construção de outras fontes, como a glutamina, que alimenta vias mitocondriais mesmo quando o metabolismo da glicose é bloqueado. Requisitos anabólicos. O efeito Warburg é frequentemente uma escolha ativa das células proliferativas, células proliferantes, para redirecionar carbonos de glicose para a biomassa, nucleotídeos, lipídios e proteínas, em vez de uma resposta passiva à falha energética. Por que Thomas Seyfried deve ser questionado? Porque existe uma falta de universalidade nessa história. O efeito não está presente em todos os tipos de câncer, o efeito Warburg. Alguns tumores agressivos dependem fortemente da respiração e fenótipos metabólicos podem variar mesmo dentro de uma única massa tumoral. É por isso que quando Seyfried ele como bioquímico tem pouco ou nenhum entendimento, na verdade, em biofísica. E a biofísica explica muito mais a evolução da vida na Terra do que a bioquímica. Além do dogma metabólico, a oncologia moderna vive um momento de tensão epistemológica. De um lado, o modelo genético clássico, de outro, propostas alternativas que buscam explicar o câncer como uma doença primariamente metabólica. Entre essas, a formulação de Thomas Seyfried, fortemente inspirada na hipótese original de Otto Warburg, ganhou uma grande tração, uma grande repercussão no mundo, sobretudo em circuitos de oncologia metabólica e medicina integrativa. Eu sei que você já me ouviu falando sobre isso. No entanto, popularidade não equivale à complexidade, à completude científica. A questão central não é se o metabolismo importa. Ele é inegavelmente crucial, mas se pode ocupar o lugar de causa primária universal do câncer. Uma análise rigorosa, interdisciplinar e atualizada sugere que não. Primeiro, o legado de Warburg, observação correta, causalidade equivocada. Otto Warburg identificou corretamente um fenômeno. Muitas células tumorais consomem glicose de forma intensa e produzem lactato, mesmo na presença de oxigênio. O chamado Warburg Effect. Isso permanece verdadeiro, inquestionável. O erro histórico foi atribuir causalidade primária universal a esse achado, afirmando que o câncer surge porque a respiração mitocondrial está danificada, forçando a célula a recorrer à fermentação. Décadas de pesquisa refutaram essa generalização. 2. Mitocôndrias funcionais em células cancerígenas. Então, evidências contemporâneas desafiam a premissa central de Warburg e de Seyfried. Estrutura intacta. Muitas células tumorais mantêm mitocôndrias estruturalmente e funcionalmente intactas, contradizendo a ideia de dano mitocondrial universal. Por isso, existe uma OXPHOS ativa. Fosforilação oxidativa continua contribuindo de forma significativa para a produção de ATP em diversas linhagens tumorais. E dependência respiratória. Em diversos tumores agressivos, melanoma, glioblastoma, câncer de próstata avançado, a dependência respiratória é elevada. Isso invalida a premissa central de Seyfried de que a disfunção mitocondrial precede universalmente o câncer. Epigenética vem antes da mutação. A modulação epigenética. Esse é o número 1. Alterações no padrão de metilação, acetilação e modificação de estonas ocorrem primeiro. 2. Instabilidade do DNA mitocondrial. Taxa de mutação de até 1000 vezes maior no DNA mitocondrial comparado ao nuclear. Influências ambientais, luz artificial, campos eletromagnéticos, estados redox moldam a expressão gênica. 4. Mutação fixada. Apenas após a cascata epigenética surgem mutações estáveis no genoma. Então, fatos fundamentais são: genes raramente são o primeiro evento. Eles são modulados epigeneticamente antes de serem mutados. Ignorar esse eixo é reduzir a biologia a uma bioquímica estática. Biofísica ignorada. Quarto ponto nosso aqui. Biofísica inaugurada. Câncer não é apenas química. Aqui reside uma das falhas mais profundas do modelo de Seyfried, a ausência quase completa de biofísica. A vida não emergiu apenas de reações químicas, mas de uma organização energética
em campos elétricos e magnéticos desde o GOE. A própria equação de Gauss nos lembra que, em termos biológicos, onde há acúmulo de carga, o campo tende a se espalhar. A gente mostrou isso. Então, o campo elétrico representa a intensidade do campo. Densidade de carga quantifica a carga acumulada e permissividade define a propagação espacial. A vida evoluiu mecanismos para confinar, modular e distribuir a carga elétrica. 5. Os grandes agentes disso, melanina e melatonina. Então, essa é a engenharia evolutiva de carga. A melanina como semicondutor. Funciona como um material semicondutor biológico, capaz de absorver, armazenar, dissipar energia de forma controlada. Melatonina mitocondrial. Migrou evolutivamente para as mitocôndrias, onde atua como uma reguladora redox, moduladora elétrica, estabilizadora do fluxo energético. Nada disso, pessoal, é acidental. Isso explica por que as mitocôndrias são o centro bioelétrico da célula e por que a carcinogênese envolve desorganização de campos, não apenas falhas metabólicas. Seyfried não aborda esse eixo porque ele não cabe em um modelo puramente bioquímico. 6. Flexibilidade metabólica, o calcanhar de Aquiles do dogma. É a flexibilidade metabólica. Células cancerígenas não são metabolicamente rígidas. Elas demonstram plasticidade extraordinária. Glicose bloqueada aumenta a OXFOS para compensar. OXFOS inibida, vias alternativas emergem rapidamente. Glicose limitada, entra glutamina, ácidos graxos e corpos cetônicos substituem. Isso demonstra que o câncer não é um prisioneiro de uma única via energética. Qualquer teoria que se propõe universal e não explique essa plasticidade está, por definição, incompleta. 7. Glutamina, anabolismo e crescimento. Walburg desconhecia, Seyfried subestima o papel crucial da glutamina. Combustível mitocondrial essencial, fonte de nitrogênio para nucleotídeos, suporte anaplerótico do ciclo de Krebs. O que é suporte anaplerótico? O ciclo de Krebs ele não serve apenas para produzir energia, ATP. Ele também fornece blocos de construção para aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos e neurotransmissores. Quando esses intermediários são retirados para a biossíntese, o ciclo pode ficar esvaziado. O efeito anaplerótico é o mecanismo que reabastece esse ciclo, ok? Então, o efeito, isso é um dos papéis cruciais da glutamina. O efeito Walburg muitas vezes é uma escolha anabólica ativa, não um colapso energético. A glicose é desviada para lipídios, proteínas e nucleotídeos. Crescimento, não sobrevivência energética. 8. Falta de universalidade, um modelo que não fecha. Heterogeneidade tumoral. Nem todos os cânceres exibem o efeito Walburg. Diferentes tipos tumorais apresentam perfis metabólicos completamente distintos. Variação intratumoral. Tumores distintos e até regiões do mesmo tumor apresentam fenótipos metabólicos divergentes. Tumores respiratórios. Alguns dos tumores mais agressivos são altamente respiratórios, dependendo fortemente da OXFOS. Uma causa primária universal não pode ser seletiva. Se o modelo não explica todos os casos, ele não pode ser considerado universal. E 9, o problema central de Seyfried. Ele é um bioquímico competente, mas seu modelo revela limitações fundamentais. Pouca integração com biofísica, visão limitada da evolução energética da vida e subestimação dos campos elétricos, da luz e da organização quântica biológica. Ele explica parte do câncer, mas não o câncer. Conclusão, além dos dogmas, não apenas genético, não apenas metabólico, não apenas mitocondrial. O câncer é uma desorganização energética, epigenética e biofísica, expressa metabolicamente. Se pegasse assim uma definição hoje atual, que eu me pautaria seria isso. O câncer não é apenas genético, não é apenas metabólico, não é apenas mitocondrial, é uma desorganização energética, epigenética e biofísica expressa de forma metabólica. Então, reduzir sua complexidade a um único mecanismo, seja genético, metabólico, é negar a realidade multidimensional da biologia.
Questionar Siegfried não é negar o metabolismo, é recusá-lo como dogma. A ciência avança quando paradigmas são atravessados, não quando são idolatrados. A verdadeira compreensão do câncer exige integração de múltiplas camadas: biofísica, epigenética, metabolismo e genética. Protocolos ROOT, número 10. O alinhamento com os ROOT Protocols e a visão bioenergética integrativa do câncer. A principal limitação dos modelos exclusivamente genéticos ou metabólicos do câncer, incluindo o paradigma de Thomas Seyfried, é a ausência de uma hierarquia energética realista. O câncer não surge no metabolismo, nem nos genes, mas no campo que organiza ambos. Sensacional isso, né? É exatamente nesse ponto que os protocolos ROOT se diferenciam de abordagens reducionistas. Então, alinhamento com os protocolos ROOTs oferece uma abordagem integrativa que aborda a energia organizacional como ponto de partida na compreensão do câncer. Campo biofísico, base organizadora de todos os processos celulares. Organização mitocondrial, interface energética e reguladora. Epigenética, linguagem de tradução campo-genoma. Metabolismo, expressão bioquímica da organização. Genética, manifestação final, não causa inicial. Essa hierarquia estabelece uma relação de causa e efeito que se inicia nos campos biofísicos em detrimento da simples bioquímica, proporcionando um entendimento mais amplo e integrador do câncer. Princípios centrais do protocolo dos ROOTs. Estabelece uma nova hierarquia de compreensão e intervenção que coloca o campo biofísico como um fundamento organizador da vida celular. E aí nós temos o campo biofísico, número 1, hierarquia energética. O 2, organização mitocondrial. O 3, epigenético. O 4, metabolismo. E o 5, genético. A proposta é o campo biofísico energético. É a base que organiza processos celulares, incluindo mitocondriais, epigenéticos e metabólicos. Essa hierarquia inverte a causalidade tradicional, colocando a organização energética como primária. Campo biofísico, organização mitocondrial, epigenética, metabolismo e genética. 2. Redefinição de causalidade. Em vez de considerar o metabolismo como a principal causa das doenças, o protocolo ROOT afirma que o metabolismo é um marcador tardio da desorganização bioenergética. Essa redefinição tem implicações profundas. Primeiro, tratamento deve visar a restauração da organização biofísica. Como estamos falando isso sobre água estruturada, como a gente está falando sobre luz, quando a gente está falando sobre sons e frequências. Esse é o momento chave, inicial. Intervenções metabólicas são ferramentas, não soluções primárias. O foco se desloca da bioquímica para a bioenergia organizacional. 3. Tratamentos integrativos. Luz solar espectral. Exposição controlada a diferentes comprimentos de onda para modular função celular e mitocondrial. Né? Fotobiomodulação. Campos eletromagnéticos. Modulação cuidadosa de exposição a campos eletromagnéticos para otimizar a organização bioelétrica. Água estruturada. Hidratação com água otimizada para suportar organização molecular e fluxo de informação. E carga elétrica ambiental. Otimização de ambiente elétrico para favorecer gradientes de carga saudáveis. Os protocolos enfatizam a importância de fatores que afetam a saúde celular e influenciam a expressão gênica através da organização biofísica. 4. Foco na mitocôndria como interface biofísica. As mitocôndrias são vistas como mais do que uma mera usina de energia. Nos ROOT Protocols, elas representam interface biofísica, ponto de conexão entre campos energéticos externos e processos celulares internos. Reguladora do fluxo energético, modula não apenas ATP, mas toda a organização energética celular. E centros de organização celular coordenam processos que vão além do metabolismo, incluindo sinalização e estrutura. 5. Epigenética como linhagem. A epigenética é considerada a linguagem pela qual o campo energético influencia o genoma. Processos epigenéticos como metilação e remodelamento da cromatina não são aleatórios. Eles respondem a 1. Estado energético celular. 2. Campos elétricos locais. 3. Disponibilidade de cofatores. E 4. Organização mitocondrial. 6. Metabolismo como ferramenta, não causa.
Então, avaliação bioenergética, análise de campo organizacional, suporte metabólico, dieta e nutrição como ferramentas de apoio. 2. Intervenção primária, restauração da organização biofísica. 4. Monitoramento metabólico como indicador de progresso. Então, o metabolismo como dieta e intervenções nutricionais é usado estrategicamente para suportar o tratamento, mas não é visto como a resposta primária para a cura. Essa abordagem permite usar intervenções metabólicas de forma mais inteligente e direcionada, sem cair no reducionismo de atribuir ao metabolismo uma primazia causal que ela não possui. E sintetizando, uma nova medicina integrativa. Os Root Protocols buscam, assim, uma compreensão mais profunda e integrada da biologia e do tratamento do câncer, desafiando paradigmas reducionistas e promovendo um enfoque que considere a totalidade do organismo, suas interações energéticas e ambientais. Então temos biofísica, epigenética, energia, metabolismo, ambiente, genética. Essa abordagem está alinhada com as tendências emergentes da medicina integrativa e na pesquisa sobre como a energia e a informação influenciam a saúde. Dados bibliográficos e pontos chaves para se lembrar. Número 1, Warburg estava parcialmente correto. O efeito existe, mas não é a causa primária universal do câncer. 2, mitocôndrias são funcionais. A maioria das células cancerígenas mantém respiração mitocondrial ativa. 3, epigenética precede a genética. Mudanças epigenéticas acontecem antes das mutações nucleares. 4, biofísica é fundamental. Campos elétricos de organização energética são anteriores à bioquímica. E 5, metabolismo é plástico. Células tumorais demonstram extraordinária flexibilidade metabólica. Então, implicações para a pesquisa futura. Primeiro, integração biofísica. Estudos devem incorporar medições de campos elétricos e organização energética celular. 2. Heterogeneidade tumoral. Mapear variações metabólicas dentro e entre tumores para terapias personalizadas. Por isso que até é complexo você ficar falando em protocolo. É terapia personalizada, porque cada um responde de um jeito. E cada um tem as suas nuances. 3. Melanina e melatonina. Investigar profundamente o papel dessas moléculas na organização bioelétrica. 4. Epigenética dinâmica. Compreender como campos energéticos modulam modificações epigenéticas em tempo real. Então, desafio do paradigma reducionista. Visão limitada. Foco exclusivo em um aspecto genético ou metabólico. Ignora a complexidade sistêmica. Falta de integração. Disciplinas científicas isoladas perdem insights da interação entre níveis. E, por fim, tradução clínica. Terapias baseadas em modelos incompletos têm eficácia limitada. Rumo à oncologia integrativa. Avaliação multidimensional. Análise integrada, biofísica, epigenética, metabólica, genética. Intervenção hierárquica. Priorizar a restauração da organização energética fundamental. Adaptação dinâmica. Ajustar tratamento conforme resposta em tempo real. E monitoramento sistêmico. Acompanhar múltiplos marcadores em diferentes níveis organizacionais. O futuro da oncologia requer abandono de dogmas unidimensionais em favor de uma compreensão verdadeiramente integrativa. A mensagem final, o valor da crítica construtiva. Questionar não é destruir, é refinar. É construir sobre fundações mais sólidas. A crítica ao trabalho de Thomas Seyfried não diminui sua contribuição para renovar o interesse no metabolismo do câncer. Pelo contrário, reconhece seus méritos enquanto aponta limitações que devem ser superadas. O avanço científico exige 1. Coragem para questionar autoridades estabelecidas. 2. Humildade para reconhecer quando modelos são incompletos. 3. Abertura para integrar perspectivas de múltiplas disciplinas. E, por último, rigor para distinguir entre evidência e entusiasmo. Chamado Call to Action para a comunidade científica. Número 1. Expandir colaborações interdisciplinares. Integrar biofísicos, bioquímicos, geneticistas e clínicos em projetos comuns. 2. Investir em novas tecnologias. Desenvolver ferramentas para medir campos bioelétricos de organização energética em vivo.
3. Reformular financiamento, apoiar pesquisas que desafiam paradigmas estabelecidos, não apenas as que os confirmam. 4. Educar nova geração, formar cientistas com visão sistêmica, capazes de pensar além de suas disciplinas. Por último, traduzir para a clínica, criar pontes entre insights teóricos e aplicações práticas no tratamento do câncer. O futuro da oncologia é integrativo, multidisciplinar, multidimensional e humilde. A jornada para compreender verdadeiramente o câncer está começando, apenas começando. Warburg nos deu uma janela importante. Seyfried ampliou o debate, mas o quadro completo requer que olhemos além. Além da bioquímica para a biofísica, além da genética para a epigenética, além do metabolismo para a organização energética, além do dogma para a compreensão integrativa. O câncer é complexo porque a vida é complexa. Respostas simples são sedutoras, mas apenas respostas completas nos levarão à cura. E esse é o desafio e a promessa da oncologia do século XXI. Se você gostou dessa aula, desses slides, desta formação, compartilhe com seus amigos, mande para quem você ama. Eu acho que cada passo que a gente dá, a gente aprimora mais o conhecimento que nós temos sobre assuntos tão complexos, não é? Alexandre Herculano, em Eurico Presbítero, ele dizia isso. Eu não temo mudar de opinião, porque eu estou sempre em fase de aprendizado, estou sempre aprendendo algo mais. Então isso é importante. A discussão, um debate científico feito com maturidade, com realidade e com dados e com fatos. Então é por aí que tudo isso precisa começar a caminhar de forma mais integrada. Eu vejo muitas coisas boas, às vezes, em fragmentos, enquanto que o ideal seria que houvesse uma união melhor, uma união mais saudável e, claro, totalmente balizada de forma científica, para que todos pudessem dar sequência ao que nós buscamos dia e noite. Dia e noite buscamos aprender mais, trazer mais soluções para que você, que hoje padece dessa doença tão terrível, possa se beneficiar. Então hoje, mesmo quem acompanha as minhas publicações e tudo, tem visto algumas coisas muito legais nessa parte, quando eu estou falando desse conceito de uma complexidade maior, respeitando os níveis, mas focando a vocês, não é só tratamento bioquímico. O biofísica é o que se altera inicialmente, antes de tudo começar. É por aí que a gente precisa colocar o nosso olhar crítico, o nosso olhar científico e buscar soluções para um mundo que padece diante de doenças tão sérias como essa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. E, cara, compartilhe, dê o seu like, que é isso que sempre faz com que as coisas...